Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos conversar sobre Lolita, do Vladimir Nabokov. Um livro extremamente difícil, extremamente denso, complicado de se ler por conta do seu tema. Nós vamos tratar aqui de obsessão, nós vamos tratar aqui de pedofilia. É triste o tema de Lolita, é um livro extremamente trágico. Ele foi publicado em 1955 pela primeira vez na França, depois de ter sido recusado por diversas editoras. Foi publicado nos Estados Unidos em 1957 e até hoje é um dos clássicos mais polêmicos da literatura ocidental. Como vocês sabem, aqui no canal, obras de ficção são tratadas em geral em duas partes. Então nós temos aqui o vídeo de apresentação, no qual vamos falar um pouco sobre o autor, um pouquinho sobre a obra, e depois nós temos o vídeo de análise, onde a gente se aprofunda em alguns tópicos mais específicos do livro com spoilers. O vídeo de apresentação não tem spoilers e o de análise já trata da história sem filtro, né? Contando alguns spoilers também. Então, um pouquinho sobre o Vladimir Nabokov. Ele nasceu em 1899 na cidade de São Petersburgo, na Rússia. A sua família era extremamente rica, muito próspera, o pai político, e eles acabaram perdendo tudo com a Revolução Russa de 1917. Com isso, foram para a Europa em exílio para viver por lá, perderam tudo. Nabokov começou a dar aulas, ele dava aula de tênis, dava aula de idiomas, ele é um grande estudioso, ele também estudava muito borboletas, ele é também entomologista e foi vivendo na Europa durante todo esse tempo. E já na época da Segunda Guerra Mundial, ele é obrigado a deixar Paris com a sua esposa, que é judia, por conta das perseguições contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, e foi para os Estados Unidos. E lá ele começa a publicar romances em inglês. Antes das publicações em inglês, ele já havia publicado diversos outros contos, novelas, né, e em russo também. Então ele escrevia romances, contos, poesias, era professor de literatura russa e ocidental, mas o seu grande estrelato veio com esta obra aqui, Lolita. Como comentei, ele foi publicado em 1955 em Paris pela editora Olympia Press, depois de várias recusas de diversas editoras que julgavam esse livro pornográfico. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Eu não concordo com esta alcunha, ele é tudo menos pornográfico. Mas a questão toda é o tema, né? Porque aqui nosso protagonista, Humbert Humbert, de 36 anos, nutrirá e viverá uma obsessão total e completa pela sua enteada, Dolores Haze, a qual ele nomeia Lolita, e que tem apenas 12 anos quando eles se conhecem. As polêmicas em torno desse livro são muitas, principalmente em razão do tema, e muito se discute sobre o que teria inspirado Nabokov a escrever Lolita, se tem algo de autobiográfico nisso, por conta de uma história que conta aqui no começo do livro, como nós vamos falar, ou se ele realmente tinha também esse interesse do protagonista. Muito se discutiu a respeito, e também existe um caso real que aconteceu em 1948, o caso real da menina Sally Horner, de 11 anos. Ela foi enganada e sequestrada por um mecânico que se chamava Frank LaSalle. E existe um livro de 2018 sobre esse caso, vou deixar a capa aqui para vocês e um link para uma matéria do jornal É o País sobre essa obra, né? Esse caso é citado no corpo do texto do Lolita, o próprio Humbert Humbert faz menção a esse caso, mas o Nabokov nega a influência, assim, ele diz que tudo começou com um macaco numa jaula e aí ele foi desenvolvendo essa história e chegou até Lolita. Mas é inegável que uma coisa ou outra ele possa ter observado em outras obras, como também nós vamos mencionar mais uma outra daqui a pouquinho. Mas outros contos e romances do Nabokov já falavam anteriormente a Lolita sobre esse tema do abuso de crianças, então o tema sempre meio que rondou a cabeça do autor. Essa minha edição e-book, vocês sabem que eu gosto muito de ler no Kindle, é do selo Alfaguara, da Companhia das Letras. A edição é de 2018 e a tradução é do Sérgio Flassman, 2012. O livro físico tem 392 páginas, ele não é tão curtinho assim. Então, nesse romance, o protagonista Humbert Humbert vai contar com um tom confessional para um júri, ele vai se dirigir especificamente a um júri, para contar a sua história com Dolores Haze, a chamada Lolita. Em nenhum momento Humbert vai se eximir da culpa pelos atos que cometeu em relação a Dolores, né, a garota, e ele vai ter esse tom confessional. Ele vai estar preso e nós vamos ter no início um prefácio
escrito também por um personagem. Então o prefácio desse livro já é ficcional. E ele vai dizer que ele recebeu esse manuscrito e corrigiu aqui ou ali alguns errinhos, mas na íntegra está lá toda a história, salvo nomes que foram trocados, para preservar a identidade de algumas pessoas. Ele vai dar o destino de algumas personagens logo aqui no início do livro, personagens que a gente vai conhecer ao longo da história. É bastante interessante esse prefácio sendo um livro dentro do livro, então já chama a atenção por aí. Esse livro aqui, ele se tornou um clássico da literatura por diversas razões, além da polêmica que ronda o próprio tema central, mas também pela sua forma de escrever, pela sua estrutura. Nós vamos falar bastante disso daqui a pouquinho. Esse editor do prefácio ficcional vai dizer que quando ele recebeu esse manuscrito, o autor, o Humbert Humbert, já está morto e ele morreu nessa prisão esperando o julgamento. Nós não sabemos por qual crime ele está sendo julgado, o que levou o Humbert à prisão, mas nós vamos descobrir isso ao longo da história. E segundo esse editor, nós vamos ter cenas afrodisíacas, inclusive a palavra afrodisíaca está entre aspas, e são cenas não obscenas necessárias para a história trágica que tende para uma apoteose moral. Então guardem esse trecho sobre o qual nós vamos falar um pouco mais lá no vídeo de análise. Então aqui ele já, o editor, nesse prefácio, ele já vai colocar o seu julgamento sobre Humbert Humbert, que é uma pessoa horrível, de uma natureza abjeta, monstruosa e cruel. Então logo de cara a gente já vai ter a opinião do próprio editor sobre o autor, desse manuscrito, mas não faltarão oportunidades para nós mesmos termos esta opinião sobre ele, porque é terrível o comportamento de Humbert, a sua psique, tudo que nós vamos conhecer através dessa história por ele mesmo escrita em primeira pessoa. E isso é um ponto extremamente importante a ser levado em consideração, porque o narrador de Lolita é pouquíssimo confiável. Se a gente já considera o Bentinho lá do Dom Casmurro não confiável, Humbert Humbert, então, nossa, não tem como. É muito difícil a gente ter alguma visão do que realmente acontece nas páginas desse livro, nessa confissão que ele vai escrever. Nós vamos ver que o Humbert, em muitos momentos, ele tá lá confessando, ele não nega a sua natureza, ele faz questão de lembrar para nós que ele é um monstro, que ele fez coisas terríveis, mas ao mesmo tempo ele tenta se defender com os mais diversos argumentos. E isso é terrível, assim, a gente vai lendo e vai falando, não acredito que ele tá falando isso, eu não acredito. E ele lembra muito o personagem do Raskolnikov lá de Crime e Castigo por conta dessa culpa que ele carrega e nessa tentativa de levar a história deles para alguma imortalidade. Porque como nós vamos ter aqui, nessa edição da Companhia das Letras, tem um pós-fácil do Martin Amis, muito interessante, que vai tratar sobre a morte em Lolita, o quanto a morte permeia essa história. Interessantíssimo esse pós-fácil, eu recomendo muito a quem tem essa edição ou busque essa edição, para ler esse pós-fácil, porque é bem legal a impressão que nos é passada nesse texto. Sobre a narrativa, nós vamos ver que Humbert Humbert, que está escrevendo em primeira pessoa, é um professor de literatura. Então, pessoal, o texto deste livro é uma obra de arte. Isso é inegável. Acredito que todos que comentam sobre Lolita aqui no YouTube, em qualquer lugar, vão concordar que o texto é uma coisa maravilhosa. Ele descreve com uma capacidade, com um lirismo, com uma coisa assim, é belíssimo como ele consegue descrever coisas tão terríveis, e isso é um ponto que nós vamos levar lá para o nosso vídeo de análise. Se você já leu Lolita ou quer saber mais sobre ele, independentemente dos spoilers, fique aqui comigo para a gente conversar lá no vídeo de análise sobre isso. E ele vai fazer referências literárias aos montes. Então, se você gosta de ler clássicos, você vai pegar diversas referências ali e aqui a títulos de obras, a outros autores, a obras de outros autores. É extremamente legal, assim, ficar procurando essas referências literárias ao longo de um texto que já é belíssimo também. Então, tem toda uma experiência da leitura de Lolita que, independentemente do seu tema, é muito bonita esteticamente falando. É um belo texto para se ler. Ele também usa muito do francês, porque ele é um professor de literatura que vai para os Estados Unidos, mas que estava morando em Paris. Ele usa muito do francês para florear o texto, para deixar a coisa um pouco mais sutil. Quando algo é muito difícil de ser dito, ele usa uma expressão em francês. E aqui eu deixo uma pequena crítica à minha edição, pelo menos aqui no e-book.
essas expressões em francês não tem tradução, não tem uma nota de rodapé, não tem nada. Então, para quem não conhece o idioma, é necessário procurar, né, as expressões, porque às vezes é uma frase um pouquinho maior. Mas, para quem conhece, acaba deixando a leitura um pouco mais fluida e até divertida. Mas fica aqui a crítica a essa edição, pelo menos aqui no e-book não temos as notas de rodapé. Se alguém tiver edição física e ela tiver alguma diferença em relação a essa parte do francês, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber também. E nós estamos aqui falando sobre o belíssimo estilo de Lolita e eu não perderia a oportunidade de ler o início espetacular dessa obra aqui neste canal. Então vamos começar. O início de Lolita é altamente impactante e belíssimo. Ele começa: Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Ela era apenas pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas, era Dolly na escola, Dolores na linha pontilhada, mas nos meus braços sempre foi Lolita. Bem, esse início, vocês podem ver que ele é extremamente bem elaborado, mas ao mesmo tempo que ele é bonito, ele é doloroso. A gente consegue perceber a dor do próprio Humbert ao descrever a personagem, ao falar um pouquinho dela, ao abrir essa obra, mas ao mesmo tempo essa separação das sílabas do apelido que ele dá para ela, ele me parece um pouco brincalhão, como uma criança deve ser. Então ele mistura essas coisas e traz esse início que é um dos inícios mais emblemáticos da literatura. Eu gosto sempre de falar dos inícios e eu não podia deixar de comentar sobre o início de Lolita. E para concluir esse vídeo de apresentação, eu gostaria de trazer para vocês 5 motivos pelos quais vale a pena ler Lolita hoje, em 2023. Então, o primeiro deles é que Lolita é um clássico do século XX, né? E ele é um livro riquíssimo em possibilidades de interpretação. Apesar do tema central ser mais evidente e extremamente denso, difícil de entender, de engolir, né? A narrativa do Humbert sobre o caso dele próprio com a Dolores, esse livro oferece camadas e mais camadas de interpretação. Então, uma leitura atenta, no meu caso foi uma releitura, revela muitas coisas para nós. O segundo motivo é a forma, porque em termos de forma, este livro é belíssimo. Eu li aqui o comecinho para vocês, mas esse livro, acredito até que a Tati Feltrin fez isso na resenha dela, eu acompanho bastante o trabalho da Tati. Ela fez na resenha de Lolita um experimento, ela pegou o livro físico e procurou qualquer passagem e leu. E qualquer trecho de Lolita é extremamente bem escrito. Então, em termos de forma, quando a gente fala que um livro clássico abre os nossos horizontes, em termos de vocabulário, em termos de entendimento, de construção de frase, de ter um pensamento mais encadeado, sabe? Desse lado da leitura do clássico, Lolita certamente é um grande vencedor nessa categoria, porque ele é lindamente escrito. Poucos autores me causaram a mesma impressão. Outro foi o Thomas Mann, e inclusive Thomas Mann me veio à mente lendo esse livro, não apenas por conta da forma do livro, mas em relação também um pouco à temática. Nós temos aqui no canal a resenha do Morte em Veneza, que é um livro de 1912, que também me lembrou muito Lolita por conta desse tema principal. Mas a Morte em Veneza tem um lado muito mais filosófico. A gente comentou sobre isso lá no vídeo do Morte em Veneza, que eu recomendo muito que vocês assistam também. Então, apesar de ser uma tradução, porque nós sabemos que uma tradução sempre perde um pouco ali do teor do original, este livro é um verdadeiro exercício de leitura. Recomendo demais. E aos críticos que diziam que era pornográfico, eu digo que muito pelo contrário. Esse livro é de uma finesse, apesar de tratar de coisas terríveis e descrever coisas que ao longo da leitura você fala, eu não acredito que isso está acontecendo, não é possível que ele está fazendo isso, você vai ficando com nojo, você fica com raiva, mas a forma como está descrito é nada pornográfico, não tem nada de pornográfico nisso. É uma coisa muito sutil, inclusive como uma forma de defesa do próprio Humbert, como nós comentamos anteriormente. Então, ele vai descrever as coisas de um jeito mostrando que ele é terrível, que ele é um monstro, que ele é uma pessoa assim horrorosa, mas ele vai fazer isso de um jeito bonito, porque ele é um professor de literatura e ele não vai fazer isso de qualquer jeito, não é mesmo? Então, é realmente um livro muito interessante em termos de forma.
terceiro motivo é o próprio conteúdo, né? Esse livro é denso, você não consegue parar de pensar nele. A verdade é que eu terminei essa leitura já há um tempo, mas eu fiquei por semanas pensando em Lolita. Assim, cada momento assim, eu me pegava pensando, eu falava, nossa, mas ele quis dizer tal e tal coisa. Ou ao longo da leitura eu parava e falava assim, bom, por hoje já é o suficiente desse livro, porque tá demais, tá pesado demais pra mim. Ele é um livro que não sai da sua cabeça, você fica tendo as interpretações, você fica relembrando dos trechos. Ele é extremamente cativante e muito denso ele exige esse período para você meio que amadurecer a leitura dentro da sua cabeça. E nós falamos, né, que clássicos sempre são livros bons para serem relidos. E sem dúvida alguma, eu não tive a mesma impressão na minha primeira leitura. Hoje, com mais maturidade, né, com uma visão de mundo mais madura, eu tive uma visão completamente diferente de Lolita, muito mais ampla, muito mais profunda mesmo. Eu acredito que vale muito a pena. A gente tem acesso a uma visão do criminoso entrevendo vislumbres da realidade, ou aquilo que ele entende por realidade quer mostrar para nós. Então é muito complicado em termos de densidade mesmo. A beleza da forma facilita a leitura do conteúdo. É uma coisa que eu vou comentar um pouco mais lá no vídeo de análise. E falando em visão de mundo, o quarto motivo é justamente este. O livro é uma janela para o mundo. Ele é uma janela para outras visões de mundo, para outras realidades. E muitas vezes nós não gostamos do que lemos. Muitas vezes o conteúdo vai contra tudo aquilo que a gente acredita, é contra todos os nossos princípios, é um tema repugnante, que é o caso aqui, né? Mas o valor disso está em conseguir ter um vislumbre do que é uma visão de mundo totalmente diferente, que é a desse protagonista aqui, que ao mesmo tempo que tem culpa, ele encontra as mais diversas justificativas para o seu comportamento, uma explicação aqui e ali, sabe? É você entrar na cabeça de alguém que tem essa visão. Então, por mais doloroso, por mais difícil e por mais repugnante que seja fazer isso, o livro, o clássico especialmente, é uma janela para uma visão de mundo diferente, e eu acho essa experiência extremamente enriquecedora. Nem sempre a gente lê e sai super feliz de uma leitura, né? Nós não vamos sair felizes dessa leitura, mas sem dúvida alguma, ao final desse livro, você não será o leitor que começou a ler Lolita. E o quinto motivo é que Lolita é uma obra que influenciou muito a nossa cultura. Então, pegando aqui um gancho no livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, no ensaio de mesmo nome, ele diz o seguinte: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Então, por mais que você não tenha lido Lolita, em algum momento na sua vida você já ouviu alguma referência, porque esse livro está em todo lugar. Através desse livro se popularizou o uso do termo ninfeta, por exemplo. A gente vai encontrar influências na música, por exemplo. A Lana Del Rey tem diversas canções inspiradas nessa história, nessa personagem. Eu vou deixar os nomes das músicas aqui para vocês pesquisarem, darem uma olhada nas letras. A gente tem duas adaptações para o cinema de Lolita, uma de 1962, dirigida pelo Kubrick, e uma de 1997, é uma versão mais atual. Muitas pessoas conhecem Lolita por conta desse filme, tem uma concepção no mínimo estranha a respeito dessa história, nós vamos comentar mais sobre isso no vídeo de análise. Então temos esses dois filmes. Essa coisa do homem maduro apaixonado pela jovenzinha aparece também no filme Beleza Americana. Então esse tema do Lolita aparece em diversas histórias, né? Ele influenciou muitos elementos da nossa cultura pop atual, então vale a pena conhecer. Bem, pessoal, essa então foi a apresentação do livro Lolita, do Vladimir Nabokov, e espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer esse livro, de ler essa obra. Se você já leu Lolita ou não tem problema com spoilers, você fica aqui comigo que no próximo vídeo de análise nós vamos entrar em detalhes sobre alguns temas deste clássico que merece muito ser lido. Se você ainda não é inscrito no canal, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Não deixe de deixar seus comentários aqui, porque eu gosto muito de saber as impressões de vocês sobre os livros sobre os quais eu falo aqui. Então, um grande abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.